Maria Eduarda Rodrigues de Freitas morreu na manhã do dia 13 de junho de 2026, depois de ser lançada de 40 metros de altura por dois funcionários das marcas Entre Cordas e Ivoe na Ponte do Esqueleto, em Limeira, São Paulo. Maria Eduarda não morreu no impacto, agonizando por muitos minutos depois da queda. Eu admito que eu ri muito quando soube do caso. Não necessariamente porque foi algo engraçado, muito pelo contrário, foi um acidente muito trágico. Mas para mim a situação como um todo foi muito cômica, por vários motivos. Primeiro, a morte foi totalmente evitável, ou seja, poderia ter sido evitada por muitas pessoas. No mínimo 7 pessoas diferentes poderiam ter evitado o acidente. Quais sejam os dois funcionários que efetivamente arremessaram a Maria Eduarda, o instrutor que teoricamente deveria verificar os protocolos de segurança, a própria Maria Eduarda e mais no mínimo 3 pessoas que estavam vendo tudo e filmando. Porém, o que de fato aconteceu foi que todas essas 7 pessoas ou não verificaram que havia algo de errado, ou vendo que havia um problema não se manifestaram. Nesse sentido, o que eu achei morbidamente cômico foi a situação de bestialidade em que se encontraram todas as pessoas, assistindo passivamente enquanto uma pessoa estava sendo lançada em direção à própria morte. Nenhum dos 3 funcionários fizeram seu dever, que é verificar os protocolos de segurança. Nenhum daqueles que filmavam fizeram um esforço de gritar ou de parar os funcionários antes de Maria Eduarda ser lançada. E na minha opinião, o pior de tudo foi que a própria Maria Eduarda não ter tido falado nada quanto à ausência da corda. Ou seja, todos, inclusive a própria vítima, assistiram passivamente o acidente ser levado às suas consequências mais extremas. Nesse sentido, essa passividade é uma alegoria com o que está acontecendo no passado e hoje em dia no Brasil. Na carta de Arístides Lobos, jornalista que falava sobre o golpe militar de 1889, que depois a monarquia instaurou a república, ele escreveu o seguinte trecho: "O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Era um fenômeno digno de ver-se. O entusiasmo veio depois, mesmo que lentamente, quebrando o enleio dos espíritos." Assim, vê que desde o golpe da República até os dias atuais, o brasileiro não é o agente do próprio destino, mas um paciente em que as coisas são feitas à sua revelia. Assim foi em 1889 e assim foi no acidente da Maria Eduarda. O brasileiro só assiste atônito, bestializado os acontecimentos para só depois, como disse Arístides Lobos, quebrar o enleio dos espíritos. Vemos essa passividade e atonicidade brasileira também em algo relacionado, que é a propensão do brasileiro de, em vez de tomar medidas cautelares necessárias antes de uma tragédia acontecer, espera tal tragédia acontecer para só então tentar remediar porcamente os efeitos de tal tragédia, em vez de agir de modo profilático. Isso se vê no acéfalo projeto de lei Maria Eduarda, que agora está em tramitação na Câmara dos Deputados, buscando instituir normas nacionais de segurança para esportes radicais e atividades recreativas de alto risco. Ou seja, depois que a tragédia já foi feita, agora pretendem tomar alguma providência. Nesse sentido, esse tipo de estratégia, ou falta dela, pauta o comportamento do brasileiro como um todo. Ele espera a merda acontecer para tentar passar o pano, em vez de seguir os protocolos que impeçam que tais acidentes aconteçam. Infelizmente, essa mentalidade não é necessariamente só dos brasileiros. É isso sim uma mentalidade terceiro-mundista, que em vez da manutenção, prefere remediar catástrofes depois de já passado o Rubicon. Assim, esse acidente me lembrou muito a Índia, em que assim como no Brasil, o valor individual da vida é diminuído e tratado com descaso e descompromisso. Na Índia, porém, os acidentes acontecem primariamente com trens, e no mundo as mortes por trens são praticamente exclusividade da Índia, em que o descaso com o valor da vida humana é gigantesco. Assim, vemos que a já manchada visão que os países de primeiro mundo têm do Brasil fica ainda pior. Vi vídeos de gringos falando "não confie em brasileiros" ou "a menina mereceu morrer por ter colocado a vida em mãos de brasileiros".
E eu tendo a concordar com essas visões. É difícil de admitir, mas hoje está patente que o brasileiro é de fato indigno de confiança. É um país de terceiro mundo, em que a vida tem pouco ou nenhum valor, que espera um acidente acontecer para que só depois remediar, e que assiste a tudo ser feito à sua revelia sem nenhum mínimo de agência. É triste, mas desde 1889 o povo continuou o mesmo, atônito, surpreso e bestializado, e não há expectativa de melhora.